Eu queria nessa noite estar ministrando a palavra do Senhor, e o tema da nossa campanha é: pelas suas pisaduras fomos sarados. Então eu queria ler o texto da Bíblia que fala sobre esse assunto. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 53. Diz assim a palavra do Senhor: quem creu na nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça, e nem engano fosse encontrado em sua boca. Todavia ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhes darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Pai amado, em nome de Jesus, aplica a tua palavra aos nossos corações. Ministra, Senhor, a cada um de nós, e que cada mente e cada coração esteja aqui cativo ao conhecimento de Cristo. E que essa palavra produza frutos a 30, a 60, a 100 por um, conforme a vontade do Senhor. Em nome e para a glória de Jesus, repreendemos também todo e qualquer levante contra a pregação da tua palavra. Que o teu Espírito Santo fale, Senhor. Que o teu Espírito Santo governe todo esse processo. Em nome de Jesus. Amém. Esse capítulo 53 de Isaías, que nós acabamos de ler, ele é considerado pelos teólogos como o Evangelho do Antigo Testamento, porque nele nós temos toda a mensagem do Evangelho. Nele nós temos tudo aquilo acerca da pessoa de Jesus, da sua vida, da sua obra e da sua mensagem. Então, eu queria, nessa noite, meditar com você, pisar nesse solo sagrado da revelação de Jesus aqui no Antigo Testamento, para que nós possamos entender a sua vida, a sua obra e o porquê que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, conforme é o tema da nossa campanha. Amém? Então, nós vamos dividir essa mensagem em algumas partes. Nós vamos falar sobre a vida de Jesus. Então, na primeira parte, nós vamos falar aqui sobre a sua vida e a sua mensagem. Nesse texto, eu entendo que apesar da sua mensagem trazer esperança, ela não foi bem recebida. Acompanhe comigo no versículo 1. O texto diz: quem creu na nossa pregação?
no versículo 3, ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Isaías está aqui profetizando acerca de Jesus, mais ou menos 700 anos antes da sua vinda. E Isaías, então, ele faz essa profecia acerca da vinda de Jesus, do seu sofrimento, daquilo que ele passaria pelos pecados da humanidade, para redimir a humanidade dos seus pecados. E daí Isaías, então, ele fala da resistência que Jesus enfrentaria, da resistência que a sua mensagem também enfrentaria diante daqueles que a ouvissem, diante daqueles que com ele tivessem contato. E aí, essa mesma referência, ela é repetida pelo apóstolo, pelo evangelista João, lá no Novo Testamento, quando ele, lá em João 12:37, ele está descrevendo aquilo que Jesus andava fazendo e da rejeição que ele estava tendo. E João diz lá nesse versículo de 12:37, embora tivesse feito tantos sinais na presença deles, não creram nele, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías: quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. João está fazendo uma referência à mensagem, à profecia de Isaías, usando as mesmas palavras para mostrar que Jesus, apesar de ele estar dizendo que ele fez sinais e maravilhas, os homens não creram nele. A sua mensagem e a sua pessoa foi rejeitada. O apóstolo Paulo, mais na frente, lá no Novo Testamento, também, ao pregar o Evangelho, ao pregar a mensagem de Jesus, ele enfrenta grande oposição e resistência. E ele registra isso lá em Romanos, no capítulo 10, no versículo 16, ele diz assim, mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz, quem creu na nossa pregação. Paulo também fazendo referência a esse texto de Isaías, para demonstrar que Jesus foi rejeitado, que Jesus não foi bem aceito. Aí você diz, quem poderia imaginar que Deus iria usar alguém vindo em humildade, em simplicidade, para poder salvar o homem, para poder salvar o mundo e os poderosos? Como é que Deus iria fazer isso por meio de alguém humilde, alguém pequeno? E por isso, pela simplicidade de Jesus, ele foi rejeitado, ele enfrentou muita oposição e ele dividiu opiniões. Você sabia que Jesus, ele dividiu opiniões? Que Jesus, ele não foi unanimidade? Por exemplo, um dos grupos religiosos, os saduceus do tempo de Jesus, eles eram os liberais, eles eram os modernistas. Por quê? Porque eles, por exemplo, não criam em anjos, eles não criam em espíritos, eles não criam na ressurreição, e qualquer manifestação sobrenatural, eles também não acreditavam. Então, quando eles viram Jesus com manifestações, falando de ressurreição, expulsando demônios, ressuscitando mortos, os saduceus rejeitaram Jesus, não creram na sua pessoa, e fizeram tudo o que estava ao seu alcance para desacreditar Jesus, colocando inclusive pegadinhas e armadilhas no seu caminho, no sentido de desacreditá-lo. Tinha um outro grupo, que era o chamado grupo dos fariseus. O grupo dos fariseus não eram os liberais, eles eram os conservadores, eles eram mais os fundamentalistas. Já os fariseus acreditavam em milagres, mas apenas naqueles milagres realizados lá no tempo da lei, no tempo de Moisés, lá no Antigo Testamento. Nos seus dias, eles não criam em milagres para os seus dias. É por isso que eles eram chamados de conservadores. E, por conta disso, quando eles viram Jesus operando milagres e se dizendo ser enviado de Deus, eles também trataram de rejeitar a pessoa de Jesus. E o povão, a multidão, aqueles que eram chamados os leigos, o que é que eles pensavam acerca de Jesus? O próprio Jesus perguntou para os seus discípulos, ele disse, o que é que as pessoas estão dizendo a respeito de mim? E aí lá em Mateus 16, 13 a 14, está registrado, os discípulos disseram assim, uns estão dizendo que tu és Elias, outros estão dizendo que tu és João Batista, outros estão dizendo que tu és Jeremias, ou um dos profetas.
Já as pessoas, o senso comum, as pessoas, os leigos, que são mais dados a crenças, a aceitação, que não tem muito critério, esses já olhavam para Jesus e identificavam em Jesus uma pessoa especial. E Jesus disse então para os discípulos: e vocês, quem dizem que eu sou? E aí o quarto grupo, que era o grupo dos discípulos, daqueles chamados por Jesus para estar com ele, disseram na pessoa de Pedro: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus ele enfrentou esse tipo de oposição. Por isso que Isaías ele disse: quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o Senhor? Porque nem todos creram. Porém, querido, deixa eu lhe dizer, nada disso abalou a pessoa de Jesus. Nada disso fez com que Jesus duvidasse da sua missão, do seu propósito. Ele mesmo disse lá em Mateus 11,6: bem-aventurado é aquele que não achar em mim pedra de tropeço. Bem-aventurado aquele que não achar em mim pedra de tropeço. E a minha pergunta aqui para você, antes de prosseguir, é a seguinte: e você? O que é que você pensa acerca de Jesus? Quem é Jesus para você? Você crê na sua mensagem? Você crê na sua pessoa? Ou você o rejeita? Eu quero lhe dizer o seguinte: Jesus ele tinha plena consciência do seu propósito, do seu chamado e da sua identidade. Certa vez, num sábado, como era de costume para os judeus, ele se reuniu nas sinagogas para ler os textos do Antigo Testamento, que era o que tinha até então. E Jesus, então, certo dia, ele vai na sinagoga, ele sobe lá no púlpito, ele pega o rolo do profeta Isaías, abre lá no que hoje está designado na nossa Bíblia como capítulo 61, e ele lê um trecho que fala do Messias, daquele que seria enviado por Deus. E Jesus ele lê esse trecho lá em Lucas 4,16 e diz assim: Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado entrou na sinagoga, segundo o costume, e levantou-se para ler. E aí ele leu que o texto diz: ele me ungiu para evangelizar os pobres, para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Quando ele termina de ler, o texto diz, no versículo 21, e Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Jesus está dizendo para eles o seguinte: tudo isso aqui que Isaías profetizou lá no capítulo 61 está se cumprindo hoje na minha vida, na minha pessoa. Hoje se cumpriu. Vocês estão diante do Messias aguardado do Antigo Testamento. Amém? Aleluia. Aí você diz: mas eu não creio em Jesus. Querido, deixa eu lhe dizer uma coisa: se você não crê em Jesus, isso em nada diminui a essência do que Jesus é. Ele vai continuar sendo o Messias e o Salvador. Agora deixa eu lhe dizer uma notícia ruim: se você morrer na sua incredulidade, tem uma grande tragédia e um terrível juízo lhe aguardando. Por quê, pastor? Mateus 21, 42. Olha aqui. Então Jesus perguntou: vocês nunca leram as Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Versículo 44. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem essa pedra cair ficará reduzido a pó. O que é que Jesus está dizendo? Eu sou a pedra angular. E essa pedra, ela muitas vezes vai ser rejeitada. Aqueles que rejeitarem essa pedra vão virar pó. Aqueles que caírem sobre essa pedra vão se despedaçar. Por quê? Porque vão ser quebrados, vão ser quebrantados. O que eu quero dizer com isso? Que você e eu, quando nós vimos a Jesus, nós nos quebrantamos diante dele, nós caímos diante dele e nós ficamos em pedaços. Para quê? Para que ele possa nos reconstruir, para que ele possa refazer a nossa vida. Agora, aqueles que o rejeitam, aqueles que estão desacreditados e se opõem à sua verdade, ele vai cair como uma pedra bruta em cima desses e eles vão ficar reduzidos a pó. A pergunta que resta para nós é o seguinte: você quer ser um vaso refeito ou você quer ser um vaso que vira pó?
Eu quero ser refeito, amém? Por isso que a gente cantava muito antigamente: eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Amém? Não estava programado. Jesus e sua mensagem foram rejeitados, não foram aceitos. Por quê? Porque Jesus não foi aceito, pastor? Porque ele veio em aparente fraqueza. Olha o que é que o texto diz no versículo 1, na parte B do capítulo 53, não é? Aqui foi revelado o braço do Senhor, versículo 2: porque subindo como renovo diante dele, como raiz em terra seca, não tinha uma boa aparência, nem formosura. Olhamos para ele e não víamos beleza alguma. Por que Jesus ele vem em aparente fraqueza, pastor? A ponto de não vermos beleza nele. Porque apesar de ele ser rico, a Bíblia diz que ele não tinha nem onde reclinar a cabeça. Porque ele sendo um rei, mas ele não nasceu no palácio, nasceu numa manjedoura. Por que Jesus vem em aparente fraqueza, pastor? Porque ele tinha uma mensagem libertadora, mas ele não pegou em armas. Então, para as pessoas, aquilo não fazia sentido. Como é que você é rei e não tem rei? Como é que você é libertador e não faz uma revolta armada contra Roma? Como é que você vem fazer algo grande e você vem em humildade? E Jesus, então, ele foi rejeitado por isso. Muitas vezes, Deus, ele faz exatamente isso. Ele opera por meios que nós nem sequer esperamos, irmãos. A força de Jesus estava na sua humildade, no seu sofrimento e na sua misericórdia. Por quê? Porque seria por meio do seu sofrimento, da sua aparente fraqueza, como nós vamos ver daqui a pouco, que ele fez aquilo que ele veio fazer. Foi por meio da sua fraqueza que ele foi à cruz nos resgatar. Foi por meio da sua fraqueza que ele aceitou os açoites. Foi por meio da sua fraqueza que ele entregou a sua vida para poder resgatar a minha e a sua. Amém? Jesus, ele sofreu rejeição, sim. Ele enfrentou oposição e sofrimento. Acompanhe comigo, versículo 3. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer, como de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos causa. Jesus veio para o que era seus, o povo judeu. Mas João diz lá em João 12, veio para o que era seus e os seus não o receberam. Jesus, ele, apesar de ter vindo inicialmente com a mensagem para o povo de Israel o rejeitou. E a Bíblia diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. É por isso que eu e você estamos aqui. Sabe por quê? Porque nós recebemos. Enquanto o povo judeu daquela época rejeitou a Jesus, um dia essa mensagem chegou até nós e nós cremos. E a todos nós que cremos, a Bíblia diz que deu-nos o poder, o direito de nos tornarmos filhos de Deus. A saber, nós que cremos no seu nome. Amém? Então Jesus, ele foi sim rejeitado por uns, mas ele foi aceito por muitos. Mas independente de quem aceitou ou rejeitou, isso não muda a sua essência. Agora vamos falar um pouco não só da sua mensagem, mas vamos falar sobre a natureza e o alcance da sua obra. Porque Jesus, ele fez uma obra, e essa obra tem um alcance. Primeira coisa que eu queria que você entendesse, que na obra de Jesus, ele fez aquilo que nós estávamos impossibilitados de fazer por nós mesmos. Diga para a pessoa que está do seu lado: ei, Jesus fez por você o que você não podia fazer. Jesus, queridos, ele restaurou a condição perdida pela humanidade na queda de Adão, fazendo uma obra abrangente, fazendo uma obra que beneficia todo o ser humano, em todas as suas dimensões, em corpo, alma e espírito. Você sabia que a obra de Jesus, ela é abrangente porque ela nos alcança em todo o nosso ser? Nós somos o que em teologia nós chamamos de tricotômicos. Nós temos três partes: nós temos corpo, nós temos alma e nós temos um espírito. E a obra que Jesus fez, ela nos alcançou em todos esses aspectos.
Jesus ele veio, conforme diz 1 João 3,8, para desfazer as obras do diabo. Pastor, qual foi o alcance da obra de Jesus? Primeiro, Jesus disponibilizou cura para o nosso corpo. No versículo 4 de Isaías, do texto diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. O substantivo hebraico oli, que é traduzido por enfermidades aqui no texto, ele tem o sentido de doença, sofrimento, perturbação da função fisiológica normal que afeta parte ou a totalidade de um organismo. Então, toda perturbação fisiológica que afeta o nosso organismo, ou em todo ou em parte, é essa palavra que foi traduzida por enfermidade. Qualquer perturbação fisiológica, qualquer coisa que afeta o seu corpo, qualquer tipo de enfermidade e doença está contido na obra de Jesus. No Novo Testamento, a palavra usada é a palavra Malaquia, não Malaquias, viu? É Malaquia, que tem o sentido de moleza, de fraqueza e de doença. Então Jesus, ele levou sobre si a nossa enfermidade, tudo aquilo que nos causa dor, tudo aquilo que nos coloca enfermos. Aí você diz: pastor, isso significa cura certa para todo mundo? Eu estou falando de disponibilidade. A obra de Jesus tornou possível cura para o corpo, tornou possível salvação para o nosso espírito, libertação para a nossa alma. Você precisa entender isso. Isso não é algo automático. Por exemplo, você acha que todas as pessoas estão salvas? Não. Mas a salvação está disponível. Ela alcança a todos aqueles que creem. Então, a obra de Jesus, ela disponibilizou. Por isso que eu usei a palavra disponibilizou, porque ela alcança o nosso corpo. No jardim do Éden, irmãos, não havia pecado, não havia doença. Pecado e doença veio com a queda. E aí, tanto o pecado quanto a doença precisavam de redenção. Foi por isso que Jesus, o texto diz que o Senhor fez ele levar todas as nossas enfermidades. O evangelista Mateus, lá no Novo Testamento, ele interpretou as curas que Jesus realizou como uma evidência de que ele era verdadeiramente o Messias, o Salvador. Olha o que é que o texto diz em Mateus 8,16. É importante você acompanhar comigo. Mateus 8,16. Olha o que é que Mateus diz. Ao cair da tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoniados, e apenas com a palavra expulsou os espíritos, curou todos os que estavam doentes. Para que Jesus fez isso? Aí ele diz no versículo 17: para se cumprir o que foi dito por meio de quem? Do profeta Isaías. O que foi que o profeta Isaías disse? Que Mateus repete as palavras que nós lemos. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Então, Mateus, ele interpreta a obra de Jesus, as curas, como parte da obra que Jesus veio realizar. Tudo isso eu quero lhe dizer para que você possa entender que Jesus veio trazer cura para os nossos corpos. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Certo momento do seu ministério, João Batista estava preso, e João Batista estava experimentando uma crise. E ele manda perguntar para Jesus: Senhor, tu és mesmo o Salvador, o Messias que nós estávamos aguardando? E olha o que é que Jesus disse: olha, João Batista, eu não vou dizer nada sobre mim, eu vou apenas deixar que as minhas obras falem por mim. E aí ele diz lá em Mateus 11,4, olha o que Jesus responde para João Batista. Então Jesus lhe respondeu, Mateus 11,4: voltem e anunciem a João. O quê? O que estão ouvindo e vendo. Presta atenção nessas duas palavras: ouvindo e vendo. O que é que eles estão vendo? Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o
Evangelho. Jesus mandou dizer para João o seguinte, usando apenas esses dois verbos, ouvir e ver, porque as pessoas a eles está sendo pregado o Evangelho, é a mensagem, e eles estão sendo curados por meio daquilo que eles estão vendo. Então a obra de Jesus tem uma mensagem, mas tem também a cura, entende? Não é apenas uma mensagem, mas tem demonstração de poder. Por isso que Paulo diz lá no Novo Testamento, porque a nossa pregação não consistiu apenas em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas de demonstração do poder de Deus. Por quê? Porque os sinais seguirão aos que crerem. A nossa mensagem, ela é autenticada por aquilo que Deus faz. Nós não apenas pregamos uma mensagem, mas Deus corrobora e Deus confirma a mensagem pregada por meio da manifestação dos sinais, prodígios e maravilhas. Isso é o Evangelho na sua integralidade. Então, querido, deixa eu lhe dizer, a obra de Jesus foi completa. Por quê? Porque ela trouxe salvação para o espírito por meio da mensagem, aquilo que eles ouviram, e trouxe cura para os males do corpo, por meio daquilo que eles estavam vendo. Então não importa a causa da enfermidade que enfrentamos, quer seja resultante de acidente, de pecado, de abuso do nosso corpo ou de tensão emocional, o Senhor é totalmente capaz de transformar, de tocar, de salvar, de curar e de libertar a nossa alma, o nosso corpo, o nosso espírito. Amém? Mas Jesus, ele não apenas disponibilizou cura para o corpo, Jesus, ele também trouxe remédio para a alma. Restauração emocional, versículo 4. E as nossas dores, tem outra versão que diz, o nosso fardo ele levou sobre si. Jesus, ele ofereceu trocar o fardo pesado do pecado pelo quê? Pelo seu jugo suave e leve. Lembram? Mateus 11, 28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deixa eu lhe dizer uma boa notícia. Em Jesus há alívio para a dor mais profunda da alma humana. Qual é, pastor? A dor existencial. Como é que essa dor existencial se manifesta? Pela ausência da presença de Deus. E aí, quando nós não temos Deus, nós não temos sentido na vida. Quando nos falta Deus, nos falta razão de existir. Você pode conquistar coisas, você pode ter poder, prestígio e dinheiro, mas te falta aquilo que satisfaz interiormente. E isso, dinheiro não supre, casamento não supre, namorado, namorada, mulher linda, marido charmoso, nada disso supre. A única coisa que supre o teu vazio existencial é a pessoa de Jesus Cristo. Jesus trouxe cura para a nossa alma. Mas Jesus não apenas trouxe cura para o corpo e para a alma. Ele disponibilizou salvação para o nosso espírito. Acompanhe comigo, versículo 5. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Olhe a coisa mais importante que Jesus fez na sua obra. Ele nos reconciliou com Deus. Jesus nos reconciliou com Deus e trouxe paz. Deixa eu dizer uma coisa sobre essa paz aqui. Essa paz aqui do texto não é paz de tranquilidade. Não é você estar com a vida tranquila, com as contas pagas, está tudo bem, não tem doença, não tem enfermidade. Rapaz, eu estou tão em paz, está tão em paz, está tão boa a minha vida. Não é esse tipo de paz. A paz aqui é a paz que advém de estar reconciliado com Deus.
Veja bem, Adão pecou, se afastou de Deus, caiu da sua condição de relacionamento com Deus, de harmonia com Deus. Quando isso acontece, ele perdeu a paz com Deus, ele rompeu o relacionamento. E Jesus, o texto diz que o seu castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Essa paz, ela acontece quando nós somos reconciliados com Deus, conforme Paulo diz lá no Novo Testamento, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Tanto que Paulo fala lá em Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a paz aqui não é a paz de tranquilidade. A paz aqui é de você estar em harmonia com Deus, perdoado, justificado. E você tem a certeza de que vai morar no céu. Que você é filho de Deus. E que nada rouba. Aí você pode estar no meio de um turbilhão de problemas e de dificuldades. Mas você experimenta uma paz que excede todo entendimento. Por quê? Porque essa paz não é a paz da tranquilidade. Menino, para com esse barulho aí, me deixa em paz. Não é isso. Ô, baixa esse som aí, está perturbando, está tirando a minha paz. Não é isso. É a paz de estar reconectado com Deus. De estar salvo, perdoado, justificado por meio da fé na pessoa de Jesus. Por isso que o texto diz, o castigo que nos traz a paz. Por que castigo, pastor? Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida. Então, o salário que se ganha por pecar é a morte. O castigo que se ganha por pecar é a morte. Então, esse castigo que era sobre mim e sobre você, caiu sobre Jesus. Por isso que Isaías diz, o castigo que agora nos traz a paz com Deus, estava sobre ele. E agora, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Se você tiver tempo de ler, depois você lê em casa, Efésios capítulo 2, a partir do versículo 12, que Paulo ele fala que antes nós não éramos povo de Deus, mas agora somos povo de Deus. E aí no versículo 13 do capítulo 2, Paulo diz assim, mas agora em Cristo vocês, que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. É Jesus que é a nossa paz, porque Ele nos perdoou, nos justificou. Entende agora o que é a paz? Amém? Você entendeu o que é a paz que Deus nos traz? Em Cristo é a paz de reconciliação com Deus, de ter pecados perdoados, de agora poder ser filho de Deus, ser povo de Deus e ir morar no céu. Amém? No versículo 16 ele diz, para que ele reconciliasse ambos em um só corpo, por meio da cruz, destruindo a inimizade, por meio da... Que inimizade era essa? A inimizade que existia entre nós e Deus, por causa do nosso pecado. Jesus desfez essa inimizade. E agora, eu e você podemos ser filhos e amigos de Deus. Amém? Diga, você quer ser amigo de Deus? Amém? Pois saiba, se você crê em Jesus, você já é amigo de Deus, porque a inimizade foi desfeita. Não pesa mais sobre você a acusação. Você é considerado justo, perdoado no nome de Jesus. Martinho Lutero, o grande reformador da reforma protestante, ele disse o seguinte acerca da paz com Deus: a paz tem somente uma origem, quando se ensina que nenhuma obra, nenhum modo externo nos torna retos, justos e bem-aventurados, mas somente a fé, isto é, a boa confiança na visível graça de Deus que nos é prometida. É a nossa confiança na graça de Deus que nos torna bem-aventurados por meio da fé em Cristo Jesus. Querido, deixa eu lhe dizer uma coisa. Nós que estamos aqui hoje, agora, nós somos mais privilegiados do que o povo de Israel. Por quê, pastor? Porque o povo de Israel via Jesus, via o Messias como uma promessa futura. Morreram sem ver, morreram pela fé, na esperança.
Mas eu e você que estamos aqui, nós já estamos vivendo depois. Jesus já veio, já cumpriu. Agora nós podemos nos relacionar com Ele de forma que o povo do Antigo Testamento não pôde. E agora nós podemos olhar não apenas como uma promessa futura, mas como uma promessa concretizada. Jesus, o Messias, veio e destruiu as obras do diabo, levou as enfermidades, curou as feridas e nos reconciliou com Deus. E aí eu não tenho mais tempo de completar a mensagem aqui. Agora eu queria falar sobre as outras coisas que Jesus fez, da execução da sua obra. Mas eu vou apenas citar rapidamente, porque eu não posso deixar. Pastor, como é que Jesus executou essa obra de nos salvar do corpo, na alma e no espírito? Ele fez isso em completa obediência e confiança na soberania de Deus, porque o texto no versículo 7 diz que ele não abriu a sua boca, mas como ovelha muda ele foi para o matador. Jesus aceitou a vontade de Deus, ele foi e se submeteu àquilo que Deus traçou para a sua vida, em obediência, em submissão, confiando na soberania de Deus. Isso nos ensina que nós precisamos confiar na soberania de Deus na nossa vida. Deus está no governo da nossa vida, amém? Deus está no governo. E a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então confie, a semelhança de Jesus, entregue-se à soberania de Deus. Jesus, ele se submeteu ao plano de Deus independente das consequências. Porque o texto diz que Jesus, ele foi moído, ele foi entregue. Jesus, ele pagou com a própria vida, irmãos, para poder nos redimir e nos resgatar. Jesus, ele foi até as últimas consequências. Por quê? Porque ele deu aquilo que mais precioso nós temos. O que é que você tem de mais precioso? A vida. Sem vida você não vive. Você pode perder até a saúde, mas se você ainda tem vida, você ainda há esperança, o fio de esperança. Agora, quando não tem mais vida, você não tem, em termos terrenos, aquilo que é mais precioso, que é o dom da vida. Jesus, ele abriu mão da sua vida para cumprir o propósito de Deus. Ele foi até as últimas consequências por mim e por você. Dê um glória a Deus aí. Glória a Deus. Jesus, ele agiu com integridade em todo o processo. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz aqui no versículo 9: designaram-lhe uma sepultura com os ímpios, ele esteve com o rico na sua morte, e embora não tivesse feito injustiça, nenhum engano foi encontrado na sua boca. Jesus cumpriu a sua missão com integridade. Ele aceitou, e ele disse: nada vai me demover, e eu não vou fazer arranjo, eu não vou tramar. Jesus, irmão, nos ensinou uma coisa preciosa, que eu quero que você guarde isso para a sua vida. Viver pela fé é viver sem tramar. Diga assim, viver pela fé é viver sem tramar. Deu para entender? Quer que eu explique? Quem trama? O pessoal pensa que é dramal. O que é tramar? A pessoa que trama é que manipula, que faz conchavo, que apronta, que dá um jeitinho, que faz tudo para poder conseguir os seus objetivos. Quem vive pela fé não precisa tramar. Sabe por quê? Porque é Deus quem cuida de nós. É Deus quem nos justifica. É Deus que está no nosso controle. Você não precisa tramar, você precisa confiar. Amém? Deixa eu explicar o tramal. Tramal é um remédio que o pessoal toma para dor. Não é viver. Você pode tomar o tramal. Não está impedido tomar o tramal. Você não pode tramar. Pela sua obediência, Jesus alcançou êxito no seu propósito. Versículo 10: verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. A vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Irmãos, sabe o que é que Jesus conseguiu? Jesus conseguiu, por meio do seu sofrimento, alcançar o propósito da sua vida. Qual foi o propósito da sua vida? Resgatar a humanidade. Jesus, ele foi lá e cumpriu esse propósito.
Tanto que em Hebreus diz, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Jesus, ele olhava para frente e via você sentado aqui, glorificando o nome dele. E ele diz, vale a pena passar por tudo isso, porque um dia homens e mulheres entenderão e crerão pela alegria que o Pai propôs a ele. O Pai propôs, olha filho, você vai passar por isso, mas deixa eu lhe dizer, você vai alcançar pessoas, você vai redimir pessoas. Aquilo que Adão perdeu, você vai trazer de volta. E muitos vão crer, e muitos vão te seguir. Pela alegria da minha vida e da sua vida, ele foi à cruz. Amém? Vamos ficar de pé na presença do Senhor. E eu quero só, por último, dizer que Jesus, ele foi exaltado. Porque o texto diz no versículo 12, eu lhe darei parte com os grandes. Filipenses 2,8, o texto diz que Deus o exaltou sobremaneira. Jesus se humilhou, mas Deus o exaltou sobremaneira e deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho. Ei, o que o texto diz? Deus lhe deu o nome que é sobre todo nome. Depressão tem nome? Tem. Qual é? Depressão. Enfermidade tem nome? Tem. O que é? Enfermidade, doença. Cadeia, opressão, prisão, vício, tem nome? Tem. Mas o nome de Jesus está sobre todo? Então, ao nome de Jesus, todos esses nomes se dobram. Por isso que a obra dele é completa. Corpo, alma e espírito. Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Nós fomos reconciliados. Ele entregou a vida dele para que nós possamos ter vida e vida em abundância, de João 10:10. O sacrifício de Jesus foi vicário. O que é vicário, pastor? Não é vigário. É vicário, é substitutivo. Olha o versículo 12. Ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Jesus levou o meu e o seu pecado. Ele morreu em nosso lugar. Ele entregou a sua vida para poupar a minha vida e a sua vida. Jesus, ele recebeu a penalidade imposta a nós, para que nós possamos agora ter liberdade e reconciliação com Deus. Aleluia. Nós vamos orar agora. O pastor Pedro vai subir aqui e nós vamos orar. Aleluia. Porque a obra de Jesus é completa. Corpo, alma e espírito. Você está aqui com enfermidade, nós vamos orar, porque ele disponibilizou cura. Se você está aqui oprimido, angustiado, triste, nós vamos orar, porque ele trouxe descanso para as nossas almas. Se você está aqui perdido e sem salvação, nós vamos orar, porque ele trouxe redenção. Não existe nenhuma situação em que você esteja aqui hoje que seja impeditiva do Senhor te alcançar. Ele levou sobre si todas as nossas dores. O castigo que agora nos traz a paz estava sobre